Grupo Ser Integral, aqui em Teresina, no Piauí. Somos um grupo aberto, tolerante, adotando o livre pensar, a liberdade de falar, de expressar sua opinião. E a gente gosta de seguir aquele princípio de Kardec, o princípio do bom senso. Como diria Camille Flammarion, Kardec foi o bom senso encarnado aqui na Terra. E hoje, como nós vamos ter uma live com duas participações. A live falando de espiritualidade de uma maneira integral e terapêutica dos corpos sutis. Vou falar um pouco da terapêutica dos corpos sutis. E estamos aqui hoje com o nosso eterno colaborador e coordenador, João Braga, a quem queremos dar uma boa noite. Boa noite a todos. É sempre muito bom quando nós nos reunimos em função de procurar ajudar aos nossos irmãos, já que todos nós precisamos de ajuda, né? Por isso é que o próprio Jesus Cristo nos disse que nunca nos deixaria órfãos, né? Pela necessidade que nós temos desse amparo, desse grande pastor. Ótimo. E como livres pensadores, a gente sempre vai estar convidando pessoas ao vivo aqui presencial e também pessoas à distância. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso amigo e irmão Sebastião Camargo, da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ali fronteira com São Paulo. Então, o Sebastião Camargo é escritor, estudioso, espírita da doutrina, de uma forma bem integral também, ouvindo e pesquisando tudo e todos. E ele já escreveu um livro chamado Do Átomo ao Anjo, Despertar da Consciência, um livro maravilhoso que já tem aí muitos mil exemplares vendidos e ainda segue sendo estudado e decifrado. E o Sebastião Camargo está próximo de lançar o seu próximo livro, o seu segundo livro, Sal da Terra, Luz do Mundo. Vamos dar boas-vindas ao Sebastião Camargo, por favor, Sebastião. Abraços de luz e paz a todos. É uma alegria imensa estarmos não apenas reunidos, mas unidos em espírito verdadeiro. Que Deus nos inspire nesta noite memorável, que a nossa consciência nos intua, que nós possamos ter um diálogo fraterno para que o esclarecimento floresça e traga paz para nossas consciências. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, Sebastião. Hoje nós vamos falar, convidamos o Sebastião, o João Braga, de espiritualidade integral. Porque nós, como vocês estão vendo aí nesse slide, a gente só olha para o físico. E o físico, esse pequeno espaço aqui, é o que os nossos olhos captam. Mas a gente tem outros corpos sutis. E estes corpos sutis ficam à mercê de patologias, tanto desta vida quanto de outras vidas. E isso é motivo de você suscitar uma terapêutica para esses corpos. Tá? Lembrando sempre a todos, todas, que a espiritualidade em outros países ela tem um objetivo mais científico, mais filosófico, mais de autoiluminação. E no Brasil, além disso, ele tem essa parte de caridade, de atendimento, de acolhimento, de consolo aos mais necessitados, aos nossos irmãos. E aí o conhecimento, o estudo, esse debate de ideias, buscando a visão de cada estudioso, porque a doutrina e o estudo do espiritualismo é tão grande, é tão vasto a literatura, não dá para uma só pessoa abordar e abarcar tudo. E é por isso que a gente convida aqui essas pessoas que são estudiosos em determinados assuntos, como o caso do João, que é muito especializado no Evangelho
Cristo, um evangelho integral, profundo, estudou várias obras e além de estudos de outras obras, assim como Sebastião Camargo também, que é um estudioso profundo de várias obras. Mas o nosso espiritualismo aqui em Teresina e no Brasil, ele tem essa característica também de cura, através de passes, de desobsessão, até mesmo da homeopatia, através da magnetização, através do atendimento, da apometria, de várias modalidades de atendimento, ele tem essa função de cura, de poder levar uma terapêutica para as pessoas. E é isso que nos faz, nos move, como médicos, a integrar essas terapias à nossa terapia de medicina. E é isso que a gente faz. Tudo isso por conta do amor ao próximo, ao amor às pessoas que a gente atende. João Braga, o Brasil é assim mesmo ou eu estou falando alguma coisa errada? Não, de forma alguma, né? O Brasil é, como diz Humberto de Campos, né? É o coração do mundo e pátria do Evangelho, né? Esse Evangelho que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou há mais de 2000 anos e nós ainda estamos procrastinando, né? Deixando para amanhã, para depois. E por isso é que a humanidade hoje está num estado de estresse, de ansiedade violenta, né? Podendo já nós estarmos mais confiantes, né? Já que Jesus Cristo disse no Evangelho, principalmente nas bem-aventuranças, que somente os mansos herdarão a terra, né? Então, nós precisamos realmente nos enquadrar, nos decidirmos a caminhar com o nosso Mestre amado, já que ele é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Então, o Brasil é esse berço, né? Porque essas sementes precisavam realmente germinar. E, como se diz, num solo novo, como os estrangeiros, né, chegaram aqui e já encontraram os próprios indígenas aqui, né? Então, realmente é o berço e o local onde essas sementes, com certeza, vão germinar em abundância. E esperamos também que elas possam germinar dentro dos nossos corações. Sebastião Camargo, o Brasil é essa pátria que também, além de estudo da filosofia, da autoiluminação, também tem o atendimento às pessoas, a cura, o acolhimento. Pelo menos é o que nós estamos vendo na teoria mais do que na prática, mas essa é a proposta. Mas conforme Kardec, na sua memorável obra, ele narra que a caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. E ele, na obra Viagem Espírita de 1862, ele chega à conclusão que a caridade é a sublimação da personalidade. Dar coisas é beneficência ou pode se chamar de caridade material. Porque nos artigos de março e maio da Revista Espírita de 1859, ele já tinha quase que assinado um decreto. A era do fenômeno já passou. O da filosofia chegou para o estudo das forças e das leis. E o da moral está chegando. E nós percebemos, nesta mesma obra, ele sai a campo, em 1862, e encontra três grupos de espíritas mais nitidamente destacados. O primeiro ainda estava nos fenômenos. Ele encontrou uma médium que psicografava com a mão direita uma mensagem, com a esquerda outra mensagem, e pela psicofonia uma terceira mensagem. Isso foi para ele, segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a Média Iluminada, motivo de grande desgosto. Porque motivo de grande satisfação foi quando ele encontrou um grupo que não tinha mais a necessidade de comunicação direta com os espíritos, e o que interessava aquele grupo era a vivência dos ensinos. Ele
que ele intitulou da verdadeira caridade entre os irmãos. Mas no Brasil, porque é mais fácil dar coisas do que transformar vidas, nós estamos mais dando coisas, permanecendo ou permitindo que as pessoas permaneçam na ignorância, que iluminando e libertando a consciência à luz do exemplo pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui, rapidão, você vê aí a anatomia do ser integral que a gente precisa entender, tá? Tem muita gente que vai ver a mente, a alma, o espírito. Vai ser entendido assim quando você lê em alguns livros, o corpo físico, e ele integrado entre o espírito, a alma e a mente, integrado ao corpo físico, um corpo intermediário que é o perispírito, que é o elo de ligação que vai organizar o físico, certo? Então, agora, esse corpo espiritual que engloba todos os nossos outros corpos, e esse perispírito, ele foi definido mais em Kardec e nas obras de André Luiz, tá? De Chico Xavier e outras obras. Mas vieram outras informações de outros luminares que foram dividindo, foram dando nome, foram subdividindo esse perispírito como corpo astral, duplo etérico, até mesmo mental, fazendo essas definições aí. Muita gente confunde, Sebastião, a viagem, quando as pessoas, olha, para você se iluminar, se espiritualizar, você precisa fazer uma viagem para fora. Eu creio, e outros falam da viagem para dentro, mas eu creio que é mais como questão de formatação. Quando você considera o físico, como vocês estão vendo aí na tela, e o perispírito mais abrangente ainda, e a mente, a alma, o espírito mais abrangente ainda, você chama isso de viagem para fora. Quando você considera o perispírito, o espírito dentro de você, internamente, o perispírito também, o físico fora, aí você faz a viagem para dentro. Queria que você fizesse um comentário sobre isso, Sebastião. Essa tese que nós usamos de viagem para fora nem é nossa. É do doutor Jorge Andréas. Não apenas doutor em medicina, mas espírita, mais de 70 anos de espiritismo, e desencarnou com 101 anos. Ele que descobriu no próprio átomo que a viagem não era para dentro, mas sim para fora, que você vai perceber dentro está o neutro, que é a energia mais simples. Numa dimensão mais expandida está o próton. Mais expandida ainda está o elétron. E fora da órbita do próprio átomo está a sua consciência, que são os fótons, formada pelos fótons. Então, se observarmos e considerarmos o corpo físico como uma gota d'água dentro de um copo, o corpo é o perispírito, porque Joana de Ângeles narra que ele está dentro do perispírito. E se considerarmos o perispírito, que é o veículo de expressão da mente em relação a ela, é o mesmo que comparar esse copo d'água com um oceano. E se compararmos a mente com o espírito, que tem quase a idade do universo, é o mesmo que comparar o oceano com a galáxia. Isso é super importante. Então a viagem mais é para fora, não é isso? Mas quando você tem, por exemplo, vocês estão vendo, daqui a pouco vocês vão ver, o perispírito, quando você considera o espírito internamente dentro de você, aí você já pode fazer, pode chamar assim essa viagem para dentro, esse mergulho, não é isso? Vamos dar um exemplo simples e prático. Joana de Ângeles, como eu acabei de citar, ela narra que o espírito tem quase a idade do universo. Isso está na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Na obra O Ser Consciente, ela narra que ele é a soma de todas as nossas vivências e sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar.
Na obra Jesus e Vida, ela narra que a mente é uma emanação do espírito. Então, imagine um setor do espírito sendo o laboratório mental. Para Emmanuel e também para Kardec, o perispírito é uma projeção da mente. Então, ela constrói o veículo e, por meio dele, se expressa. E para André Luiz, o corpo físico é a materialização do perispírito. Então, se eu for viajar para dentro, eu estou indo na direção da origem da vida. Do espírito para a mente, da mente para o perispírito, do perispírito para o corpo, do corpo para os seus sistemas, órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos, elementos atômicos, subdivisões, até remontar à origem da vida no átomo primordial, que nós chamamos de espírito na sua origem e simplicidade. Mas se eu quiser viajar para fora, eu vou promover o corpo com os elementos que eu promovo o meu próprio corpo no processo de sublimação. Eu vou construir o que nós chamamos duplo etérico. Se eu transmutar o energismo do duplo etérico, eu vou construir o corpo das sensações, depois dos instintos, depois das emoções, dos desejos, até chegar no corpo mental. E se o corpo mental é uma expressão do próprio espírito, eu já estou no pé, quase no pé da porta, como nós falamos lá em Minas Gerais, para entrar na minha própria consciência. Mas essa viagem, se formos observar, nós estamos no consciente, na mente com seus departamentos, inteligência, poder imaginativo, memória, desejos. Para que eu possa construir uma espaçonave, eu vou usar a mente ativa e ressignificar o subconsciente, a mente instintiva. E é com esse energismo dos instintos, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, é que eu vou construir as virtudes. E com elas eu construo as espaçonaves para viajar para o âmago da minha consciência. Porque só entra lá quem tiver a roupa nupcial, e a chamada roupa nupcial é o ser virtuoso, ou as suas atitudes levadas a efeito, chegando ao grau de amor incondicional. Bom, a gente sabe, né? Ou nós sabemos, né? Kardec disse que o espírito foi criado simples e ignorante, né? Isso quer dizer o quê? Que nós passamos por esse processo de aperfeiçoamento através das reencarnações, que são oportunidades que nós temos para fazer essa viagem para dentro, né? Porque a gente faz esse percurso todinho exterior para chegar nesse Cristo interno, nesse eu sou, nessa energia divina do qual todos nós temos em nós, né? Agora, para que nós pudéssemos fazer essas viagens, essas reencarnações, era necessário os corpos, como nós temos os 7 corpos que nos dão assim essa oportunidade de nós aprendermos através das nossas ações. Lembrando sempre que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então nós estamos recebendo há quanto tempo? E nós precisamos, através da caridade, proporcionar uma condição de vida melhor aos nossos irmãos. Então, na composição desses corpos, como o próprio Leon Denis fala, que o espírito, né, o psiquismo passou pelo mineral, vegetal, animal, e hoje nós estamos no hominal. Mas eu sempre coloco que nós ainda estamos com a perna ainda no animal ainda. Nós não estamos totalmente nesse hominal. Mas é um processo evolutivo que nós vamos alcançar através das nossas ações, dos nossos esforços diários, já que só depende de cada um de nós. Deus vai fazer a sua parte, Jesus Cristo também, mas nós precisamos fazer a nossa, porque se nós fôssemos criados perfeitos, nós não iríamos valorizar as nossas conquistas. Bom, gente, então vocês estão vendo aí na figura que a gente tem outros corpos, certo? E aqui, como o Sebastião já falou, que além desses corpos astral, duplo etérico, o mental, esse mental já se subdivide no mental superior, abstrato, emocional, intuitivo, búdico, corpo das vontades, ele já se subdivide. O
o corpo mental inferior, que é o concreto, o consciente. Você vai ver aí o corpo astral já com subdivisões emocional, desejos, inconsciente, o corpo das sensações, o corpo dos instintos, o corpo subconsciente, que são os automatismos. Então, assim, vocês vão ler em várias fontes. Uns vão falar de mente, alma, espírito, corpo astral, físico. Outros vão falar de corpo astral, mental, duplo etérico, corpo das sensações, emocional. Tudo isso eu quero deixar claro para vocês que nós estamos falando dos corpos sutis, tá certo? O que isso é importante? Isso aqui é sede de vários problemas. Isso aqui é sede de várias causas de doenças, tá? A medicina, e não deixa de ser que tenha méritos, ela só está cuidando mais do corpo físico. Mas, nos últimos tempos, a medicina tem se voltado também para esses outros corpos sutis. Só que eles falam mente, o poder da mente, ou psiquismo. Tem muita gente que vai falar tudo isso aqui, vai chamar de psiquismo. Então, isso é sede de várias doenças. João, você provavelmente que tem uma estrada muito grande na espiritualidade, você trabalhou e trabalha em casas espíritas, você faz atendimento de pessoas, você faz acolhimento, você faz atendimento fraterno, você participa da psicoterapia, que a gente chama hoje de hipnoterapia, outros chamam de apometria. Tem muita gente doente na espiritualidade, você sabe me dizer quais as causas? Eu vou perguntar primeiro para você, depois eu pergunto para o Sebastião. Bom, as causas das nossas enfermidades, das nossas dificuldades hoje aqui nesse mundo, nessa reencarnação, se dá justamente pelas nossas personalidades já vividas. Porque essa personalidade, ela tem a missão de trabalhar, de ressignificar essas personalidades passadas. Nós sabemos que nós só criamos uma personalidade quando nós reencarnamos. Cada encarnação é uma personalidade nova. E essa personalidade, ela agrega todas as memórias já vividas. Isso é muito comum nas nossas reuniões de captação psíquica, né? Nós trabalharmos as memórias de uma personalidade. Porque numa personalidade não tem só memórias ruins, tem as memórias boas. As memórias boas, não, elas já estão na sintonia, né, com esse eu superior, né? Aquelas memórias ou aquelas personalidades que nós não fomos bem, elas precisam ser trabalhadas. Então nós temos essa oportunidade de trabalhar esses nossos irmãos que aqui se encontram, e nós também, porque quando nós ajudamos ao nosso irmão, nós também estamos sendo ajudados, né? Quando nós recebemos uma intuição, e a intuição, como tudo existente no universo é energia, os primeiros beneficiados somos nós. E assim é que nós devemos nos comportar para ajudar ao nosso irmão, mas procurar ajudá-lo holisticamente, no todo, né? Então você tem que ter esses conhecimentos para que quando você for fazer um atendimento fraterno, você não se limite somente a certos ângulos, né? É necessário que você englobe holisticamente para que o paciente, para que aquela pessoa que venha até nós possa sair mais fortalecido, para que ele assim possa vencer as tempestades que rugem sempre na nossa vida. Lembrando aquela passagem que nosso Senhor Jesus Cristo estava num barco no mar da Galileia e ele simplesmente se declinou a cabeça na proa ali e rugiu uma grande tempestade. Os ventos eram fortes e as ondas, e os apóstolos ficaram com muito medo e olhavam para Jesus Cristo e diziam: mas como esse homem fica aí tranquilo e tudo, e nós podemos até perecer? Aí Pedro disse: não, eu vou despertá-lo. E despertou Jesus. E Jesus Cristo falou para as tempestades, para as ondas, porque esses aí são os espíritos elementares que provocam tudo isso, né?
E quando Jesus Cristo despertou, falou para eles: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Isso mostra o quê? Assim como Pedro despertou Jesus, nós precisamos despertar esse Cristo que existe dentro de cada um de nós. Porque aí a vida fica muito mais fácil de viver. Lembrando que só nós podemos viver a nossa vida. Ninguém pode viver minha vida. Pode me ajudar. Mas viver, pensar, decidir por mim, não. Então vamos pensar melhor, vamos agir melhor para que nós realmente possamos fazer o nosso dever de casa. Né? Muita gente procura as casas espíritas, João. Muita gente. E é comum você atender pessoas que às vezes você chega lá, a pessoa chega lá, né? Você começa a conversar, daqui a pouco a gente olha na mão dela, tá com um texto aqui na mão. Né? Aí eu digo, não, tudo bem, pode ficar. E tem outra pessoa que chega e diz, olha, será que eu não estou acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio não estando aqui? Eu disse, não, de forma alguma. Pode ficar tranquilo. Quando você sair daqui, pode ir lá para a sua igreja tranquilamente, porque eu não vejo esse processo religioso, né, que a gente está vivendo, porque o próprio Jesus Cristo não falou de religião, falou de amor. E se a gente for perguntar qual a religião de Jesus, do amor. Então, todas as religiões, aquela que praticar o amor sem interesse nenhum, ela realmente está com Cristo. Pastor Camargo, esses corpos sutis são sede de muitas patologias, tá certo? A pergunta é, aí também tem muita gente com necessidades de tratamento desses corpos sutis, e a segunda é, os psicólogos, os psicoterapeutas, os hipnólogos, os theta healings, os reikianos, os psiquiatras, os consteladores familiares, a medicina germânica, as casas espiritualistas, eles estão tratando também esses outros corpos. Isso é bem delicado, porque se nós olharmos na medicina de forma geral, em todas as suas facetas, salvo as medicinas integrativas, mas mesmo elas, nós estamos percebendo que elas estão cuidando do efeito, mas a causa só é modificada pela transformação moral do indivíduo. Mas o alívio dos efeitos, vemos uma força-tarefa nesse trabalho grandioso. Mas o que está precisando é a correção das causas para que desapareçam os efeitos. Porque se observarmos o que nós chamamos de enfermidades, pode estar nos corpos sutis ou pode estar no físico, porque segundo André Luiz, o corpo físico pode adoecer a alma. E a alma, por intermédio desses corpos sutis, pode adoecer o corpo. Porque se observarmos a nossa escala estequiogenética ou a tabela periódica, nós vamos ver algo interessante comparando-a com o macrocosmo. Porque se viermos do geral para o específico, nós estudaríamos as dimensões cósmicas em Deus. Dentro delas, os infinitos universos. Dentro deles, as supernebulosas, as nebulosas menores, os berçários das galáxias, as próprias galáxias, constelações maiores, depois menores, sistemas solares com 3 sóis, até chegar no nosso, com um sol somente, e etc. E se observarmos o caminho contrário, o caminho inverso, aí nós vamos perceber o hidrogênio nascendo, o hidrogênio simples nascendo da transmutação do nêutron, energia única. E inicialmente o nêutron só transformou num próton que gestou um elétron. O hidrogênio simples, só um próton e um elétron. Se eu quiser construir o segundo elemento do sistema periódico, porque a família dos hidrogênios tem mais 2. Tem o segundo, que é um nêutron, um próton e um elétron, hidrogênio pesado. E o terceiro, que é 2 nêutrons, um próton e um elétron, o radioativo. Mas pegando 4 hidrogênios simples, que dá o número de 8 elementos, 4 prótons e 4 elétrons, se eu quiser construir o segundo elemento, que é o hélio, eu vou liberar 2 elétrons, rebaixar 2 prótons
e vou ter a individualização do segundo elemento. Agora imagina o oxigênio. Ele tem 8 elementos, mas com prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, tem 8 hidrogênios pesados para confeccionar o oxigênio. Agora imagina o urânio, com 92 92. multiplicado por 3. Assim, a evolução do espírito. Imagine o hidrogênio, ou melhor, a energia neutra, sendo o espírito simples e ignorante. Nós pensamos que o espírito evolui sozinho. Ele vai agregando-se a outros. Divaldo Pereira Franco, outro dia, lavou minha alma. Não sei se ela está mais branca no sentido, mas pelo menos me deu um banho de conhecimento. Eu já estava quase enlouquecendo por conta disso. E ele disse, jamais um pré-humano, que nós chamamos de gnomo, de duende, chegará ao reino humano sozinho. Ele o unirá a outros para formar o humano. Então é o mesmo propósito, o mesmo projeto. Agora imagine você, na sua constituição atual, pensando. A mente estuda. Já falamos o que é a mente. Ela arquiteta. Ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares com a matéria que está em torno. Mas essa matéria, segundo o Gubbio em Libertação de André Luiz, é sempre formada por seres incontáveis, que são os elementais, em processos de evolução dos quadros do universo sem fim. E hoje sabemos que essa matéria mental é uma transmutação do fluido cósmico, que o é do éter cósmico, e esse éter cósmico, a sua estrutura, é formada por espíritos na sua origem. E esta matéria mental, que se transmuta em energia mental, vai gestar a bioenergia. E nesse processo de gestação, eu estou adoecendo esses pequeninos, conforme você mesmo estuda o memorável cientista Anthony Béchamp. Esses elementos que nós estamos pensando é o que ele dizia que estaríamos criando os protídeos. Lá no interior dos átomos, como parasitas, conforme Leon Denis, conforme o meu comportamento. Eu não vou gravar neles outra coisa, eu vou gravar o que eu sou. Se eu sou um ser parasitário que vive do suor alheio, é isso que eu estou gravando nesses seres. Eles vão transformar-se em elementos subatômicos, atômicos, moleculares, mas com essa regência distorcida ou em dissonância com as leis. E segundo Joana de Ângeles, quando ele passar por todo esse processo, desde a origem do psiquismo divino, sendo convidado como uma porção de princípios inteligentes, quando ele chegar na área da razão ou na era da razão, aí ele já pensa, ele raciocina, aí ele vai perceber que nós o enganamos. E a isso chamamos doença. É a rebelião desses seres psicobiofísicos é que geram de fato o que nós chamamos de doenças. Mas o que chamamos de doença, no sentido profundo, conforme o cientista que acabei de citar, e Claude Bernard, é o ambiente que os gestamos. Eles vão reagir contra a desarmonia e o desequilíbrio, porque eles vieram da harmonia e do equilíbrio, e eles só obedecem às divinas leis. Então, conforme nós vamos distonando das leis, eles vão rebelando-se contra nós, conforme narra Ramatiz, no capítulo 7 da obra Sobre a Luz do Espiritismo, onde ele narra que mais de 90% da massa do nosso corpo é formada por vírus, ultravírus, vermes, micróbios, e não são eles que geram as doenças. É quem os está conduzindo. Hoje nós estamos vendo as pessoas adoecidas por não conhecer o seu próprio universo. Por não saber que quando pensam, segundo Kardec, elas estão conectando-se com todas as suas vivências, desde o instante conceptual, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E a ação de um único ser transforma o contexto, segundo Leon Denis. Por isso, se quisermos saúde, nós precisamos conhecer
a vida, as leis, a nós mesmos, para ficarmos em harmonia com a nossa própria consciência, com as leis e com a vida, e com isso curarmos-nos. Porque o máximo que a medicina espiritual, conforme nós conhecemos a sua assistência, e o João Braga conhece isso muito bem de perto, o máximo que eles fazem, segundo André Luiz, é aliviar o que é exterior. E assim como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e outros. Bezerra chega a afirmar que não são os espíritos encarnados ou desencarnados, nem os seres cósmicos que vão curar nossas enfermidades. Mas somos nós, com a nossa capacidade de movimentar o amor e qualificá-lo, e tem dentro de nós uma fonte inesgotável desse, e vamos curar-nos por intermédio dessa transformação estrutural. Que legal, que legal. Então, assim, duas coisas, Sebastião. Primeiro, nós, espíritos já individualizados, somos, na verdade, como diz o João, costuma dizer o João Braga, nós somos um condomínio espiritual, onde nós temos vários seres, várias vivências dos que já viveram e a que nós estamos vivendo agora. E, além disso, a gente está crescendo o tempo todo. A gente está o tempo todo aglutinando psiquismo divino, aglutinando seres, aglutinando energia. É isso? Eu poderia até dizer, muitos estão crescendo, mas sem qualificação. Nós poderíamos, na parte humana, chamar de obesidade mórbida. Mas o crescimento, de fato, é quando nós transformamos, pelo mecanismo da disciplina, da educação, no trabalho, no bem, o que nós chamamos de equipamentos ou veículos de expressão. Porque quando nós pensamos, nós estamos aprimorando o nosso universo mental com a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, os nossos desejos, mediante as nossas memórias. E conforme esse pensamento bem estruturado, ele vai sutilizando esses corpos na direção do físico. Ele vai alterando toda a estrutura do universo, do corpo dos desejos, na sequência do mental, no corpo emocional ou astral, no corpo dos instintos ou no corpo vital, até o campo genésico e a energia Kundalini. Então, se eu trago um propósito enobrecedor de cima para baixo, quem comigo não se ajunta vai espalhar. Então, a cura vai acontecer, porque os elementos que estão causando a rebelião vão sair do cenário porque não condiz mais a ambiência com a desarmonia. E, nesse sentido, nós vamos crescendo de fato, porque eu vou transformar os 2 talentos em 4 e vou levá-los do físico para os corpos sequentes, até chegar à transformação das virtudes, para a expansão da minha consciência. E o processo iluminativo da própria consciência é o trabalho que se faz de aprimoramento em todos os estágios desse condomínio fantástico que somos nós. Porque se observarmos o espírito, existe dentro dele, compondo a sua realidade, um universo de virtudes. Mas essas virtudes em si são seres, são entidades, conforme nós vemos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Caritas afirmar por 3 vezes, dentro da mensagem, eu sou a caridade. Mas se a caridade é um espírito, conforme também Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, por Divaldo Pereira Franco, afirma isso, caridade, a misericórdia, a esperança, a fé, sabemos que elas são entidades, a soma de um número dessas entidades formam os Cristos dentro de nós. E esses Cristos formam as suas almas, suas personalidades, para conduzi-las. As almas ou personalidades têm as subdivisões, subpersonalidades, os elementos retardatários, e superpersonalidade, as virtudes condutoras. Mas se observarmos essas sub e super, são constituídas de coisas menores, aí nós vamos remontar à origem da vida. Certo. Então nós vamos crescer, expandindo de fato a nossa consciência num processo de qualificação e iluminação consciencial,
quando, de fato, eu transformo o mínimo no máximo. Mas a maioria dos seres usa o máximo para fazer o mínimo. Ou seja, come muito e faz muito pouco. Não somos como o Everton, que come pouquíssimo e produz fantasticamente. Então, assim, harmonia é seguir as leis imutáveis do universo. Concorda? Pelo menos é o que vemos no Livro dos Espíritos, na questão 558. Nós estamos aqui para evoluirmos pessoalmente e contribuir com a harmonia do universo. Então, todo o processo de evolução, se eu estou contribuindo com a desarmonia, não é evolução. Então, tudo que faço no meu contexto, no meu universo, no meu condomínio, e ao mesmo tempo no entorno, eu estou contribuindo para a harmonia desse entorno, aí sim eu estou evoluindo, expandindo, iluminando meu universo consciencial. João, então, nesse caso, pegando esse gancho, foi que Jesus disse que jamais curou alguém? Ou você acha que Jesus curou? Até porque eu acho que ele tinha energia para curar, mas eu acho que ele... Será que ele não curou ou não? Ele mesmo disse, né, que todo o poder do céu e da terra foi dado a ele, né? Mas ele disse também, vai, a tua fé te curou. Quando ele disse, vai, a tua fé te curou, quer dizer o quê? Que a pessoa fez essa preparação toda, energeticamente, mentalmente, para ficar receptível a essas energias curadoras do próprio universo. Então, curar também é seguir as leis imutáveis do universo. Do universo. O próprio Jesus Cristo disse que eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Só que a gente não quer ouvir ainda, né? Está deixando para amanhã, para depois. Então, essa cura de cada um de nós, porque a causa está dentro de nós. Ou então, se eu quero ficar curado de algo, eu tenho que trabalhar o meu interior. Assim, mas é muito comum hoje você ir para o médico resolver seus problemas. Ele não vai resolver seus problemas. Não vai. Ele vai passar o remédio. Remédio, ele é importante, mas ele não cura a causa. Ele simplesmente combate o efeito. A causa está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus Cristo dizia, vai, não pequeis mais para que não venha a acontecer coisas piores, quando ele disse para a mulher pecadora. Então, tudo está nas nossas mãos. Agora, se nós vamos usar hoje, amanhã ou depois, pelo livre-arbítrio, somos nós que decidimos. Então, João, tudo cresce e tudo evolui, como diz o Sebastião, embora possa crescer de uma maneira como uma obesidade mórbida, crescendo sem propósito. Mas tudo cresce e tudo evolui. Por que é, e eu vou pedir para o João falar primeiro e depois o Sebastião, porque pegando essa dedução, essa expansão desse conhecimento, que tudo cresce, tudo evolui, a gente não teve como evoluir aqui uma só vida. Por isso a gente teve várias vivências, a gente vem várias vivências. Mas por que é, primeiro, e é por isso que você fala que tem muitas vivências e você chama isso de personalidades múltiplas. Por que é que as pessoas são tão difíceis de aceitar isso? Ah, eu já vivi isso, já vivi aquilo, isso é loucura, isso é mentira. Por que é que acontece isso? Porque, na verdade, é uma projeção de que tudo cresce e tudo evolui. Mas isso aí é mais cômodo, né? Você simplesmente dizer que não existe uma coisa para continuar naquela sua caminhada, né? É muito mais fácil para ele. Ele acredita nisso e pronto. Por quê? Nós não queremos fazer como Jesus Cristo disse, sacrifício eu quero, holocaustos não. Nós não queremos nos sacrificar pela nossa própria causa. É por isso que a gente bota a culpa no outro. Nós não queremos assumir a nossa própria culpa, porque quando a gente assume o próprio erro, fica mais fácil. Por isso é que Jesus Cristo disse que ele tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento. E o arrependimento é o primeiro passo. Isso quer dizer, você aceitar seu erro. Quando a gente aceita o erro, você começa a se expandir. Você começa a se libertar daquilo ali. Por isso é que Jesus Cristo também falou do pecado, né? Do perdão, aliás, que a gente deve perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada pecado. E por incrível que pareça, nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos.
Então fica difícil a gente chegar aos nossos objetivos, aos nossos propósitos, se nós não nos amarmos como nós somos, nós não gostarmos da nossa companhia, porque quem é solitário, vive solidão e tudo, é porque a pessoa não gosta da sua própria companhia. E é preciso que nós amemos a nós mesmos. Né? Ok. Sebastião, quer fazer algum comentário? Ele praticamente passou a receita, o essencial. E no segundo livro nós colocamos assim: o amor é a força mais potente do universo e ao mesmo tempo a mais sutil, no dizer de Mahatma Gandhi. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. Para Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. E nós colocamos por nossa vez que amar é a sublimação do próprio amor. Então, o amor, conforme também Joana de Ângeles e vários outros autores, ele não aguarda compreensão, aplauso, elogio. Ele ama. E quem ama nesses moldes, a cura acontece naturalmente, só por amarmos-nos. E esse amor começa conosco. Amar o próximo como a si próprio. Porque a quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. E ninguém ama o que não conhece. Muito bem. É muito difícil isso acontecer, porque nós não vamos respeitar esse ser. A partir do momento que nós percebemos que quando eu amo, quando eu estou fazendo um gesto de amor, eu estou criando algo para iluminar o outro, para libertar o outro da situação constritora. Vamos dar um exemplo prático e bem simples. Então, quando nós percebemos uma situação menos feliz, pelo prazer de servir, a piedade nos envolve e nos transporta para dentro do ser que está sofrendo. E nós vamos exercitar a compaixão quando estamos dentro dele. Ou seja, reconhecer os seus próprios valores e catalogá-los. E amar é quando eu saio de dentro dele e crio as condições para que ele exercite os seus próprios potenciais, sem ficar na minha dependência. Por isso, não confundir amor como dar coisas ou fazer algo pelo outro. Eu vou iluminar o outro à luz dos meus próprios exemplos. Eu não vou negar um copo d'água fria, eu não vou negar um pano para cobrir o nu, eu não vou negar o alívio da sua dor e assim por diante. Mas após o alívio da fome, eu vou ensinar como ele ganhar o próprio pão. Após vesti-lo, como ele ganhar a própria roupa. Após descedentá-lo, como ele buscar a água na própria fonte. Ou, após o alívio da dor, como ele curar a si próprio. Isso é a verdadeira beneficência segundo o Espírito Carlos. Por isso, amar no sentido profundo é iluminar-nos, ou iluminar-se, e iluminar o entorno com o nosso exemplo pessoal. Foi o que Paulo de Tarso falou. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Muito bem. Alguns comentários dos nossos internautas, a quem agradecemos de coração. A Pamela William, que a Pamela lá do Rio de Janeiro, e a Pamela, ela diz assim: muito interessante valorizar as nossas conquistas, já que nos autopunimos. Como as emoções interferem nos corpos sutis? Pode ser os dois respondendo, por favor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E nós sabemos que os instintos, a sua função real é a manutenção da vida biológica em perfeita harmonia. E o que surge desse cuidado com o corpo em perfeita harmonia é o que nós chamamos de sensação. Vou falar, eu senti uma sensação agradável, de leveza, quer dizer,
está tudo em dia, o corpo está em harmonia. E esta atitude para cuidar e preservar a vida, gerando essa sensação, constrói memórias. As memórias nós chamamos emoções. E quando estas memórias não são nobres, elas nos perturbam. E vai perturbar as sensações, vamos sentir sensações desagradáveis com sua presença, e ao mesmo tempo o desarranjo no universo dos instintos, na governadoria do físico. Se as emoções estão sendo classificadas como nobres, vai enobrecê-los. E quem as julga? Os sentimentos. Ele que vai medir se a emoção é nobre ou menos nobre. Se é enobrecedora, a sensação vai ser mais agradável, a harmonia na condução dos instintos e do corpo será mais fácil. Por isso que as emoções vai gerar o que os sentimentos vai determinar o remorso, a consciência de culpa, mediante uma atitude equivocada. E essa consciência de culpa, esse remorso é que causa o maior sofrimento. Se eu reconhecer o equívoco, conforme o João Braga bem definiu, admitir que não foi legal o que eu fiz, tomar consciência do que preciso fazer e começar o processo de reparação, porque o amor cobre a multidão de equívocos, o sofrimento vai ser quando eu vou tomar consciência. Reconhecer o erro é moleza, é fácil. Agora, quando eu tomo consciência e vejo o tamanho do que foi, as consequências desse equívoco, aí eu vou sofrer as consequências do meu próprio psiquismo. Porque todos os seres a quem prejudiquei virá para o meu cenário quando eu reconheço o equívoco. Por isso que a maioria não quer reconhecer as causas das próprias doenças. Porque nós vamos não só acordar os que prejudicamos no nosso condomínio, mas todos que estão fora do nosso condomínio virão também, por sua vez, na frequência da mudança. Vamos acordar dentro Feito e fora. Propósito. Oi? Vamos acordar os que estão dentro de nós e os que estão fora de nós. Vem na frequência, porque houve vamos dizer, o conúbio lá atrás para formar essas memórias. Então eu fiz algo junto com outros seres, e quando eu acordo essa realidade em mim, isso eu aprendi com Miramês na minha primeira palestra aqui em Três Lagoas, a primeira palestra que nós fizemos em público. Então quando eu acordo essa realidade em mim, ela, pela frequência que ela emite, ela atrai o adversário, o parceiro de outrora. Se ele já arrependeu, já modificou, nós não vamos atrair ele diretamente, mas outro semelhante a ele, porque a lei assim determina. Então, se ele já acordou e está em outra, eu vou atrair um da mesma frequência, porque eu feri a harmonia da lei, e não ao outro em si. Então, semelhante atrai semelhante. Hahnemann já estava certo, né? Certíssimo. Bom, nesse caso aí dos corpos, nós sabemos que cada corpo tem a sua própria frequência, né? Nós temos dois corpos, vamos assim dizer, dois andares que nós não utilizamos. É lógico que quanto mais alto, né, melhor a visão, né? O ângulo que você vai observar a sua própria vida, que é justamente o corpo búdico e o átimo, né? Nós ainda não temos praticamente nada armazenado ainda. Porque nós estamos o quê? Procurando realmente se utilizar mais o nosso corpo físico. Mais o nosso corpo físico. E não realmente tê-lo assim como um escravo nosso para os próprios excessos. Não tem sentido. Nós precisamos realmente nos conscientizar. E depois de tantas vidas, né, como o próprio Sebastião falando, de tantas memórias, nós ainda não aprendemos a lição. Então, quando é que vai ser isso? Nós vamos precisar sofrer cada vez mais, porque o sofrimento não nos faz evoluir, não. O sofrimento é para nós resgatarmos os nossos erros.
evolução se dá pelo conhecimento, pela prática do amor, da caridade e do perdão. Então, nós temos o nosso livre arbítrio, né? Precisamos somente utilizar isso. Como nós sabemos que o planeta Terra está passando por uma transição, eu vejo que é uma transição moral, não é física não, do próprio planeta, não. É cada um de nós. Nós precisamos fazer esse dever de casa, nos amarmos como nós somos para que a vida realmente possa ficar mais fácil de ser vivida. Então, os internautas que estão nos ouvindo aí, eu peço que possam estar anotando 4 palavrinhas aí: emoções, procura definir. No Google tem o que é de emoções, quais os exemplos de emoções, sentimentos, instintos e sensações. Isso vai facilitar o entendimento aí dessa questão que foi debatida aqui anteriormente, nessa última aí, tá? Ok, gente? Muito obrigado, Pamela, pela pergunta. O Johnny Sabino, correções das causas para sanar os efeitos. Por isso que nas vivências múltiplas, né, que você tanto fala, João, e nas suas terapêuticas, no nosso grupo e no seu grupo, você fala que tem que corrigir as causas, isso tem que corrigir as personalidades que estão com defeitos e não, quando corrigindo assim, os obsessores são corrigidos também. A gente pode assim imaginar quando através dos nossos pensamentos, né? Nem pode deixar de pensar, né? E o próprio Divaldo disse uma vez que os pensamentos é um macaco louco pulando de galho em galho, né? Então, se a própria natureza nos proporcionou esse corpo e ela nos supre, porque ela nos oferece o melhor alimento, o homem que deturpa tudo isso. E nós, podendo participar de tudo isso, o que é que a gente faz? Através de pensamentos, de energias negativas, nós inundamos o nosso corpo. Vocês já imaginaram como as células do nosso corpo, quando recebem essas energias negativas dos nossos pensamentos, como é que elas se comportam? Elas, porque elas são operárias, elas vão executar aquilo ali. Mas quem é que vai sofrer diante desses pensamentos contínuos, né? Cada vez mais exigindo do nosso corpo. Lembrando sempre que o nosso corpo é o veículo que o espírito se utiliza nesse mundo. Se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, ele vai simplesmente nos deixar na contramão da vida, né? É aquela coisa, se você tem um carro e você coloca gasolina adulterada, logo ele vai bater o motor. Então é a mesma coisa, a gente tem que procurar colocar bons pensamentos, estimular o nosso corpo. Olha, naquele momento de alegria que eu digo sempre, que é o melhor medicamento para o nosso corpo, é aquele momento de alegria. Como você deixa de sentir dor, deixa de sentir ansiedade e tudo. Então a gente tem como curar o nosso corpo. Agora só que nós não queremos fazer os esforços que são necessários. Quebrar os hábitos que estão dentro do nosso subconsciente, para que a gente continue vivendo essa vida que muitas vezes você chega, mas não tem motivação, essa vida não tem mais sentido para mim. Meu amigo, foi você que viveu até agora e vai continuar vivendo. Se você está assim, mude. Mas mudar é muito difícil, meu amigo, então fica mais difícil. É você que toma as decisões. Então... O Tiago Peixoto dá boa noite e faz uma pergunta, eu acredito que para o Sebastião. Ele disse assim: desculpem a ignorância. Não tem ignorância nenhuma, pode perguntar à vontade, tá? Não tem ignorância nenhuma. Mas acho que eu vi Cristos no plural e fiquei um pouco confuso. Vamos lá, Sebastião. Há vários. No início eu também fiquei, e mais ainda Chico Xavier, porque foi ele que começou com essa história. Então, na obra A Caminho da Luz, ele começa a sua trajetória dizendo, na realidade, Emmanuel, por seu intermédio, por mais respeito que temos a Jesus, que nós o chamamos o Cristo de Deus, ele é o governador supremo do planeta Terra, não dos outros orbes, Marte, Júpiter, etc. Em uma entrevista dada à LBV em 1954,
perguntam a ele na LBV, e ele começa a falar e vai terminar o diálogo na obra A Era do Espírito, com José Herculano Pires, em 1972. Ele fala, existe não só o Cristo que governa o planeta Terra, mas o que governa os outros orbes, o que governa o sistema solar. Mas o que governa o sistema solar não é o que governa uma constelação menor. E imagine isto, Emmanuel dizendo para ele insistiu que queria entender, e Emmanuel alertou, falou, a sua cabeça não aguenta. Mas ele insistiu e começou a mostrar num telão que eu não acredito que é 3D, 5D, deve ser uns 8 ou 2D. E naquele telão vivo ele começa a ver os Cristos gerenciando constelações menores, depois outro que gerenciava a menor não é o que gerenciava a constelação maior, esse não é o que gerenciava uma galáxia, o que gerenciava a galáxia não é o que gerenciava uma nebulosa menor, e esse não é o que gerenciava a nebulosa maior. E quando chegou nesse momento, ele disse para Emmanuel, pode parar que a minha cabeça não aguenta. Deu uma vontade de voltar para casa e tomar um café quente. E hoje nós sabemos que tem os Cristos que governam os universos e o Cristo cósmico que governam as dimensões cósmicas. Então, do mesmo modo que eles existem em quantidade lá, existem vários Cristos dentro de nós, compondo o nosso espírito, e cada um deles conduzindo coisas menores até remontar aos universos atômicos, subatômicos e etc. Então, são tantos que não dariam para descrever. Então, o que nós conhecemos como Jesus é uma fração do Cristo, que é o governador supremo do planeta Terra. Isso é o teólogo Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Então, Jesus é o médium do Cristo. O Cristo, por meio dele, se expressava. Quando ele narra, eu sou a luz do mundo, não era Jesus. Para Pastorino, aqui é o Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. E o Pai que Jesus ia orar e falar com ele era esse Cristo, não era o Deus cósmico. Mas o assunto é engrandecedor, extasiante, Olha e vale só. a pena Olha estudar. só, uma pergunta que foi julgada, se auto-julgada ignorante, é? Bom, o próprio Jesus Cristo diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus. Vamos entender pelo lado de que esses cristos, né, para aquele ser supremo, né, como muitos aqui nesse mundo, através dessa escravização pelo poder material, né, eles se acham até um Cristo, entendeu? Mas, na verdade, o Cristo é para servir, é para ajudar, é para estender as mãos. Então, como o próprio Sebastião falou, os mundos realmente são vamos dizer assim, governados por esses Cristos. A própria codificação kardeciana na Revista Espírita, ele mostra isso, né, desses Cristos, né? Então, nós também chegaremos a esse Cristo existente dentro de cada um de nós. Né? A Adriana, vou voltar um pouco, a Adriana Rocha de Carvalho Fruguli Moreira, ela fala o seguinte, os corpos sutis sofrem com a matéria quando esta dói. Penso que quando sentimos dor física, a alma fica na angústia da libertação. É certo isso? A dor nos causa sensibilidade para o além? Na realidade, querida Adriana, deixa eu falar primeiro aqui, João. Quem sente a dor não é o físico não sente dor. Quem sente a dor é o corpo perispiritual. A chamada fibromialgia é uma dor da alma, nem é do corpo perispiritual. Ela vai refletir uma dor de consciência, a tortura da própria consciência. O corpo físico, nas chamadas cirurgias espirituais, basta eu afastar o perispírito, não tem dor, pode cortar, não sangra e etc. Por isso, a dor, na realidade, está no mundo psíquico emocional ou no universo perispiritual. Vou dar um exemplo prático que nós passamos por ele.
Então, em Vitória da Conquista, a noite esfria, toda noite esfria, vem de 30 graus para 15, por exemplo. E você vai para a palestra, se não pegar um agasalho para voltar, você passa vergonha. Nós que estamos aqui no calor de 40, 50 graus aqui em Três Lagoas. E até em Teresina também, eu acredito que chega a isso. Então, num dado momento, antes da palestra, eu comecei a tossir. Eu falei, como que eu vou palestrar com essa tosse que não para? Mas quando eu começo a me preparar para falar, estava aproximando, sumiu a tosse, principalmente quando eu peguei no microfone. Mais de uma hora falando, sem tosse, sem desconforto nenhum, sem necessidades fisiológicas, sem sede, sem nada. Quando eu entrego o microfone após aparece e desço do púlpito, comecei a tossir outra vez. Eu falei, onde está a enfermidade? Está no físico? Se estivesse no físico, não teria feito a palestra sem tossir. Por mais que um bom músico pegue um instrumento com a corda quebrada e faça um bom som, mas o instrumento vai continuar quebrado. E nós descobrimos que as dores, de fato, não estão no físico. Elas refletem no. Mas se eu tomar consciência, por exemplo, eu tenho problema, o desgaste na coluna, tenham um cuidado. Reconstruir parcialmente a estrutura óssea. Muitas pessoas sentem dores horríveis. Eu nunca senti dor na coluna. Dor é uma escolha. Eu tenho consciência do que fiz para lesá-la e o que eu posso fazer hoje para não prejudicá-la. Então, se eu fizer dentro do equilíbrio, eu não vou ter o desconforto da dor. E assim como de outras situações também. Certo. Excelente explicação. E a Márcia Ribeiro faz uma pergunta. Vamos lá, João. Como explicar o ódio à querida mãe? Nesse caso aí, são espíritos que reencarnam e que vêm justamente para reparar aquelas situações vividas em outras vidas, né? Porque é muito comum você ter um filho que não gosta da mãe e um pai que não gosta do filho. E Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Porque se nós não nos reconciliarmos com esses nossos irmãos que nós estamos caminhando aqui, nós vamos voltar com ele na próxima reencarnação. Mas por que tem que ser na mesma família? Porque você pode muito bem, quando desencarnar, chegar lá, diz, mas Senhor, ele ficou muito distante de mim, para que eu ia saber? Aí Deus chega e coloca dentro da mesma família para você ver, para que você veja de manhã, de tarde, de noite, para não ter essa desculpa. Então é um grande momento que nós temos, quando nós temos alguma coisa com um filho ou com um irmão, com uma mãe e tudo, é uma grande oportunidade de nós trabalharmos, apararmos essas arestas. Porque é aquilo ali, né, que Jesus Cristo disse, que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. A gente pode plantar tudo. Agora vamos também nos preparar para colher. Johnny Sabino, o próprio Evangelho diz que somos porções de Cristo, somos cristozinhos, somos parte do todo, somos participantes de Cristo. Concordo, Johnny. Sebastião, ninguém escapa das consequências de suas ações. O bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Ou seja, ninguém escapa das nossas ações. O bem e o mal que a gente pratica é para nós mesmos. Se concorda, faça um comentário, por favor. Vamos lá, até fazendo a diagramação do livro, ajudando o Tiago, que é o diagramador, fazendo a finalização, chegamos à conclusão que se lançarmos só o capítulo 10º do livro, já está resolvida a problemática. Porque lá, a semelhança do que o João Braga começou a dizer, Joana de Ângeles, não estamos aqui para reconciliar com o outro, estamos aqui para reconciliar conosco mesmo. Porque na obra Triunfo Pessoal, ela interpreta a parábola que o João
acabou de dizer, reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis com eles a caminho. Fala, em realidade, em sentido profundo, os adversários estão em nós, os verdadeiros inimigos. Então, quem está no entorno é apenas para que a gente olhe no espelho. Se eu tenho aversão pela outra pessoa, não é a outra pessoa que é ruim. Sou eu que ainda não mudei as minhas paisagens internas. Então, fora a vida apresenta os personagens para mostrar-me quem realmente sou. É o que nós colocamos no primeiro item do capítulo 10º do livro. A vida é o espelho da alma. E mais de 20 autores falando a mesma coisa. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Dias da Cruz, por Chico Xavier. Normalmente amamos nos seres queridos a nós mesmos. Emmanuel. O dia que ele muda e não faz mais o que eu acho que é certo fazer, eu já não o amo mais. Por isso, Joana de Ângeles, e colocamos também no livro, uma parte do filme O Mensageiro da Paz, que fizeram em homenagem ao Divaldo Pereira Franco. O problema, Divaldo, nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e você mesmo. Talvez quando você desencarnar, você vai perceber que tudo isso só existiu para você. Nada disso foi visto pelas pessoas como tu mesmo os viu. Então, desse modo, precisamos pensar a respeito dessas realidades para vermos se realmente as consequências que nós estamos passando hoje é fruto dos nossos próprios desatinos. Mas uma coisa é válida e nobre. O 4º capítulo do livro, eu posso fazer um livro também só dele. Lei de compensação. Eu cometi o equívoco hoje, mas daqui até eu estar pronto para fazer o ajuste com a lei, eu mudei. E se eu mudei 99%, eu vou responder só pelo 1% que ficou. Agora, se eu não mudei coisa alguma, aí a coisa vem pesada no momento do acerto do ajuste consciencial. Por isso que a lei leva em consideração os mais ínfimos detalhes do bem que fazemos para aliviar o nosso próprio universo. Por isso que, de fato, o amor cobre a multidão de equívoco. Então, cada gesto nobremente vivenciado hoje vai corrigindo esse passado de ontem. Por isso colocamos no primeiro livro que somos, de fato, os autores do nosso destino. No presente, estamos reconstruindo o nosso passado e, ao mesmo tempo, edificando o nosso futuro. Bom, Jesus Cristo, né, resumiu o que o Sebastião falou naquela parábola do mordomo infiel. E que chegou aquele momento em que o Senhor, né, viu que ele não estava agindo corretamente e resolveu prestar conta com ele, né? E ele se viu realmente naquela situação difícil e tudo, né? Mas ele conseguiu se redimir, porque ele chamou aqueles devedores do Senhor, não era dele, disse, olha, quantos coros de azeite e tudo você está devendo? Quantos tem aí? Ele disse, olha, tem 100, então apaga e bota só 50, quer dizer, 50 era dele. Então ele fez isso com os outros, né? Quando o Senhor viu essa ação dele, né, louvou a ele. E é isso que ele espera de cada um de nós, que nós realmente possamos fazer cumprir as leis que o próprio Jesus Cristo disse, que o próprio Kardec disse que Deus não vai derrogar as suas leis na Gênese, né? Então, vamos realmente nos esforçarmos a cada momento para seguir as leis de Deus, que Jesus Cristo simplificou em 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Muito bom, muito bom. A frase, ninguém escapa das consequências de suas ações, ou então o bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Deus é justo sempre. Amaldiçoar é um absurdo. Isso nós retiramos do livro que ganhamos do Sebastião, a grande síntese do famoso, saudoso Pietro Ubaldi. Mas agora eu vou fazer aqui uns comentários, algumas afirmações que a gente faz
para saber se está verdade, se concordam ou não, se os dois que estão aqui comigo. Depois de estudarmos sobre dor, que como médicos que somos, nós estudamos muito sobre dor. E é uma das causas mais procuradas nos consultórios médicos e nos consultórios de outros profissionais. Eu digo que dor é sempre uma bênção do Criador. Eu digo que dor, o Pietro Baldo diz que pode não resgatar, não purificar, pode não pagar o débito, mas dor é para acumular crédito, para construir. Esta é a lei da vida oculta, sempre presente, inatingível. Então eu digo que dor ou doença, ou karma, ou pagamento, resgate, na verdade são construções que nós não fizemos. Nós deixamos de construir aquilo e aí a gente tem que construir. Quero ouvir o comentário dos dois. Pode começar, João Braga. No livro do Evangelho diz mesmo, né, que a dor Deus envia aos seus eleitos, né, porque é uma grande oportunidade que nós temos de nos redimir perante as leis de Deus. Como o próprio Sebastião falou, a pior dor, na verdade, é a dor moral. Para onde nós formos, nós vamos levando essa dor. Porque a dor física, quando você desencarnar, ficar tudo no corpo físico, pronto, aí você chega no astral sem dor nenhuma. Não, a dor é justamente essa dor moral que você leva para onde você for. Então, é muito melhor nós nos decidirmos a fazer aquilo que é preciso. Porque nós temos condições de evitar essas dores, porque o próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo, ele ali na cruz, naquele momento de muito sofrimento, os doutores da lei lá embaixo diziam: desce dessa cruz que eu quero ver, tu salvou a muitos, mas a ti tu não pode salvar. E Jesus Cristo foi o que ele fez: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E o que é que a gente faz? Nós simplesmente nos revoltamos, agredimos aquelas pessoas e tudo. Isso vai resolver alguma coisa? O próprio Jesus Cristo disse: quando alguém nos bater numa face, apresentai também a outra. Não é nos chamando de covarde, não. É que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Então, não vamos nos deixar aprisionar por essas situações. Se nós sabemos, por espíritos divinos que nós somos, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Então, não vamos deixar para amanhã e para depois, né? Bastião. Para Joana de Ângeles, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dor era bênção e Deus a enviava somente aos seus eleitos. Isso aí. Para Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ele fala que toda a causa da dor e do sofrimento está no egoísmo e no orgulho. Cessando as causas, desaparecem os efeitos. E Joana de Ângeles, na obra Plenitude, já bem mais tarde, muda o seu próprio pensamento. Quem escolheu o amor ou elegeu o amor como única razão do seu existir, não precisa mais da dor para evoluir. Mas é uma mensageira divina que nos mostra que estamos em equívoco. Porque no corpo ela é localizada, fora dele dói tudo. Porque o perispírito registra em todas as partículas, segundo Kardec e muitos escritores, muitos estudiosos. Então vamos resolver a coisa enquanto estamos aqui, porque aqui ela está no fígado, está no pâncreas, está no baço, está no joelho, localizada. E se a coisa vai se agravando, aí é fibromialgia, aí começa a doer tudo. Se começou a doer tudo, a coisa já está começando a agravar. Porque a sequência de uma fibromialgia que não registra-se nada no físico, pode pôr na lista aí, mais tarde vai se registrar o diabetes, vai se registrar o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla, até chegar no máximo, esclerose lateral amiotrófica. Por isso,
enquanto a dor estiver localizada, uma dorzinha no olho, na cabeça, cuida, porque ela está te avisando que tem algo em dissonância. E ajustando a causa, não precisamos mais da dor. Porque, segundo Leon Denis ainda, a dor é quando saímos da corrente da vida. Voltando a essa corrente, essa harmonia da vida, ela não tem mais razão de existir. Ela veio nos avisar que estávamos fora do compasso. Voltando ao compasso, não precisamos mais desta mensageira divina para nos mostrar o caminho. Ok. E só uma frase de Joana que colocamos no segundo livro para fechar aqui esse pensamento. O conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele nos liberta do sofrimento. O Tiago Peixoto falou assim, que alívio. Então, o mudar, o corrigir é levado em consideração na hora da prestação de contas? Ainda, a mudança é um caminho para aplacar o sofrimento? Não a dor, mas o sofrimento. A mudança é um caminho para aplacar o sofrimento? E aí? Querido amigo, ela é o único caminho. Se não houver mudança, não teremos esse alívio. E a lei divina é toda misericórdia, é justiça também. Mas é mais, se você observar, ela é mais misericórdia do que qualquer coisa. São concessões de oportunidades para essa mudança. Porque misericórdia é isso. Deus nos concedendo oportunidades de mudança. A própria caridade, como um ser, é isso. Ela é benevolência com todos. Ela é indulgência para com as falhas dos outros. E a indulgência, além de não ver a falha do outro, ela acolhe, ela acalma, ela reergue, enquanto a benevolência promove a criatura. E perdão. Perdão leva a criatura ao arrependimento, tomada de consciência e o desejo de reparação. E o espaço para que haja reparação é cedido pela misericórdia, seguida da orientação de várias outras, como a fé, que é mãe de todas as virtudes. Ok. Então aqui, eu queria que vocês olhassem agora nesses slides. Aí está como é o nosso condomínio espiritual. Aqui o corpo físico, no caso da pessoa que está aqui vivendo, encarnado, o seu outro corpo etérico, e aqui as personalidades múltiplas, as vivências que a gente já viveu, certo? Que estão colocadas e conectadas aqui, né, no corpo astral, no corpo mental. Isso aqui está colocado em várias dimensões, de várias esferas da quarta dimensão e da quinta e assim muito mais. Então isso aí é o condomínio, né, João Braga, que todos nós, que vocês tanto, a gente já proclama aqui, propaga esse condomínio. Isso aí tem muitas vivências que estão ainda em desarmonia com a lei de justiça, com a lei divina. Isso aqui gera muita doença lá no físico, né? O próprio J.S. Goldinho, ele fala que esse condomínio, ele é regido pelo ego, né? Ele está em boas mãos, né? Vamos assim dizer, né? Certo? Então ele fala isso, né? Então, são essas vivências passadas, por isso é que Jesus Cristo disse vigiai e orai. Porque é importante essa vigilância que a gente tem que ter, para que nós possamos cumprir a nossa missão, que de libertar essas personalidades, né? Para que elas possam assim se agrupar à nossa individualidade, né? Então é muito importante que nós possamos fazer sempre o melhor. E o melhor que nós possamos fazer é viver dentro daquilo que Jesus Cristo nos deixou. E é por isso, Sebastião, que a gente conclama aqui a integração de todos os terapeutas e as terapias, não só as terapias médicas, mas a psicologia, a constelação, o reiki, o Theta Healing, a barra de Access, o passe,
a gente conclama para a gente olhar, ter um olhar mais integral, mais abrangente desse ser humano que a gente é, esse ser humano multidimensional e com múltiplas vivências. Isso a gente conclama, os psicólogos, todos. Se a gente tivesse uma visão, a constelação familiar na nossa amiga Emília, se a gente tivesse uma visão, se a gente expandir essa visão mais multidimensional e multifacetada, a gente poderia resolver muito mais questões, não é isso, Sebastião? Exatamente, principalmente quando você percebe que na constelação familiar nós estamos trabalhando os nossos antepassados, que a maioria deles somos nós mesmos. Um reikiano com a sensibilidade aguçada, ele vai trabalhar facetas da vida passada ou de várias dimensões na própria terapêutica. Por isso que a soma de todas essas possibilidades, todas essas ferramentas, a gente juntando tudo isso com essas equipes maravilhosas que estão aí dando o seu melhor, tratar do ser integral. Enquanto a medicina alopática alivia os efeitos, a medicina homeopática já vai aliviando o mundo psíquico e emocional, os efeitos físicos, a alopática, e a fitoterapia avançando mais para o psiquismo, e assim cada terapêutica propõe tratar dessas dimensões como a apometria, que é o desdobramento dessas múltiplas realidades, e manifestando numa reunião mediúnica que é a captação psíquica. Você pode captar um estado psíquico da criatura que está fazendo sofrimento. E às vezes ele manifesta como um obsessor, como se fosse um ser na sua completude, ou como alguém muito sofrido necessitando de amparo. Por isso não interessa de onde está vindo esta fração que sofre. O que importa é que ela seja acolhida e ressignificada à luz do amor incondicional. Muito bem. Queria fazer uma pergunta, vamos lá. Você tem pessoas hoje que, quando nasce, já nasce com muitos problemas, já nasce com muitas dores. Tem pessoas que nascem com dores, como teve uma pessoa que chegou para mim que já tem uma vida toda de dores, de febre, de infecções, não consegue fazer um trabalho direito na sua profissão e às vezes se desespera que não consegue mais, não está suportando mais. A minha pergunta sempre foi essa. E uma pessoa que desde nova, vamos supor, dos tempos de 12 anos, 15 anos, 16, começaram todos esses problemas, e isso se perdura por muito tempo. A pergunta que eu sempre fazia para mim, o que é que esta pessoa fez na vida para ter tamanhos sofrimentos? Aí a gente diz, não, mas aí foi culpa dos pais que beberam, não se alimentaram direito, se intoxicaram, brigavam e não cuidaram da criança direitinho e a criança se tornou isso. Mas se os pais são culpados, por que esta criança tem que pagar tudo isso? Então isso foi que nos levou, Sebastião e João, a ver que nós tínhamos outras origens de problemas, né? Então, para essas pessoas aí que estão nesse momento com esse sofrimento eterno, vamos supor assim, com sofrimento durante grande parte das suas vidas, que perdem qualidade de vida, não conseguem ter uma vida normal, qual que seria as explicações e as terapêuticas para essas pessoas? Quero ouvir primeiro aí o João, depois o Sebastião. Bom, se poderia evitar, né? Porque o amor realmente cobre a multidão de pecados, como disse Simão Pedro, né? E a gente sabe que Deus é amor, mas ele é justiça também. Então, esses espíritos que já nascem com tantas deformidades, eles tiveram muitas oportunidades para não chegar naquele ponto ali. Mas, como eu já falei várias vezes aqui, ele tem o livre-arbítrio. Então chega o momento
em que a lei vai ficando cada vez mais próxima dele e chega esse momento que ele vai ter que reparar, ele vai ter que resgatar essas falhas do passado. Essas falhas foram falhas muito frequentes e longínquas e graves, mas que exige toda essa drenagem dessas patologias. Olha, a gente sabe que os filhos têm os pais que merecem e os pais têm os filhos que merecem, né? Pelas nossas necessidades. Quando eu nasço numa família em que eu vou passar por muitas dificuldades, isso já faz parte da minha programação de estar aqui nesse mundo. Por exemplo, quando eu vou ter que resgatar alguma coisa de vidas passadas, por exemplo, um problema de coração, ou que eu cometi suicídio dando um tiro no meu coração, eu estou atingindo o meu corpo astral. Então, quando você vai reencarnar, você vai tirar, vai utilizar esse molde, vamos assim dizer, para o seu corpo físico aqui. Não tem como você não vir com essa sequela. Então, você já vai reencarnar numa família, ou no pai, numa mãe, que seja cardíaco, para lhe proporcionar essa condição, para que ele repare essas dívidas, esses erros cometidos no passado, como eu disse aqui já, né? Que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. E nós temos tudo para fazer diferente. Sebastião, o que você diria para essas pessoas que, assim, como médico, a gente recebe muito esse tipo de paciente, entendeu? Com sofrimentos meio que indizíveis, com dores lancinantes, de longa evolução, certo? E aí vem sempre aquelas perguntas: por que eu? Por que esse sofrimento todo? Por que a medicina não consegue me curar? Por que os psicólogos não conseguem me curar? Por que a fitoterapia, ou outro, as casas espíritas, as casas de Umbanda, a gente já foi em todo lugar, rezador. O que dizer e como que dá uma explicação para esses tipos de pessoas que infelizmente vêm e a gente tem acompanhado muitas delas. Às vezes elas esqueceram de fazer a perguntinha mágica. Para quê? Vamos lá. Em nosso livro, nós colocamos com Joana de Ângeles, além de estarmos aqui para reconciliarmos conosco mesmo, ela narra que tem seres com aparentes expiações que nascem aleijados, mudos, surdos, deformados, com AIDS, com câncer, com várias problemáticas, e vieram lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. Mas há aqueles outros que nascem com comprometimentos, conforme está na obra Ação e Reação de André Luiz, conforme João Braga começou a dizer e deixou um ganchinho para nós. Então, na obra de André Luiz, ele fala que nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus e gerar enfermidade de vários porte. Mas nascemos com todos os antídotos e ainda com mecanismos para elevá-los acima da necessidade. E em Missionários da Luz, que veio antes, ele já havia dito: por mais asfixiante que seja a situação em que nascemos, nós trazemos luzes interiores para apontar os caminhos para sair delas. Agora, se não reconhecermos, e tem uma régua, é facinho de entender se é uma aparente expiação ou se realmente eu estou ajustando-se perante a lei. Normalmente, o que tem aparentes expiações que veio lecionar amor, eles não reclamam, não se rebelam, sofrem em silêncio, ensinando pelo exemplo. E, normalmente, os que têm culpa no cartório, como nós falamos lá em Minas Gerais, aqueles que têm débitos perante a lei, esses sim querem fugir das próprias responsabilidades. E basta uma coisa somente: filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de Deus, deusinho é. Sois deuses, segundo Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, o Evangelho. Farão coisas maiores do que agora faz. Agora eu preciso querer, eu preciso saber e eu preciso agir. Quando eu quiser fazer assim, eu vou me curar de todas as enfermidades. Porque se nem Jesus curou,
A medicina, em qualquer das suas expressões, não cura, alivia os efeitos. A cura somente acontece quando eu mudar a estrutura do pensar, a harmonia do sentir, a disciplina no falar e a minha conduta no agir. Bom, Jesus Cristo, olha, eu sempre digo, né, que no Evangelho você vai encontrar todas as respostas que você está procurando. E Jesus Cristo, naquela passagem do cego de nascença, ele foi muito claro nesse momento aí, quando os apóstolos perguntaram, mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais? E Jesus Cristo disse, olha, nem ele nem seus pais, mas para que se fizesse a vontade de nosso Pai Criador. E aí segue em frente, né? Isso aí. Então, muitas vezes, como o Sebastião falou, um espírito está ali no corpo realmente muito, muito sofrido e tudo, mas ele vem como um exemplo de paciência, de amor e tudo mais. Ele vem como esse exemplo. A gente conhece vários exemplos assim e conhece também vários exemplos de outro jeito, que é em débitos, né? Em construções que não fizeram, né? Que eram para ter construídos e não construídos. E olha, como médico, eu posso dizer para vocês o seguinte, e o Sebastião já disse isso, que a medicina está curando muitos efeitos, o que não deixa de ser nobre, né, Sebastião? E olha só, se não fossem os SAMUs, a cardiologia, principalmente a hemodinâmica, se não fosse as UTIs, as emergências, os técnicos de enfermagens, os profissionais que estão aí na luta, a carnificina seria muito grande. Então tem muita gente aí que está vivo porque foram corrigidos os efeitos. E as pessoas, Sebastião, às vezes quando tem, por exemplo, um problema cardíaco, que a maioria dos problemas cardíacos poderiam ser resolvidos com a alimentação, com a oxigenação, com o estilo de vida, a maioria ainda fica, mas por que eu infartei? Por que eu tive um derrame, um AVC? E ele não vê, ela não consegue enxergar, querem culpar até mesmo o sistema de saúde, quando na verdade o problema era dele. Então, assim, se não fosse ainda, embora que estamos aliviando efeitos, se não fosse isso, estaríamos piores ainda. Estaríamos com uma mortalidade absurdamente alta. Tá certo? E é isso que a gente quer pedir para as pessoas, que tomem as rédeas da sua saúde. Já foi explicado aqui assim, esmiuçadamente. Você tem que construir. Não, ninguém vai construir para ti. Tá certo? Tudo bem, Sebastião? Ou não? Exatamente isso. Por isso que no nosso primeiro livro colocamos que a medicina, seja humana, seja divina, ela também é de Deus. Ela está aqui. E outra coisa que preciso considerar, não existe o chamado erro médico, porque senão Deus não existe também. Porque ele é onipresente, ele está na cena, ele é onipotente, ele pode mudar o que ele quiser, ele é onisciente, ele sabe para quem a gente vai ser conduzido. E não existe também bala perdida, ela tem o CPF de alguém. Seja criança, seja jovem, seja adulto. Não tem como, porque Deus está lá. E se eu não fizer algo para a medicina me ajudar, porque na maioria das vezes eu quero que o médico resolva o meu problema sem que eu faça o que ele pede para eu fazer. Mudar a alimentação, fazer exercício físico, fazer alguma coisa, nem a medicação às vezes eu tomo corretamente. Quando não minto para o próprio médico. Falo coisas que na realidade eu não estou sentindo para poder pegar um atestado médico, por exemplo. É verdade. Então, as encrencas nós que arrumamos. E desde Ezequiel, no Velho Testamento, quer dizer que os pais chupam a uva e os dentes dos filhos é que nascem estragados? Então, ninguém responde pelos erros de ninguém.
No máximo, vamos escolher situações. Vamos dar o exemplo de Adelino de Segismundo na obra Missionários da Luz. Segismundo deu um tiro no coração de Adelino. Seria o seu futuro pai para vir ajudá-lo a se redimir. Mas o estrago foi no perispírito de quem atirou, não foi de quem levou o tiro. É no coração do Segismundo que viria as falhas cardíacas. Ele teria até a idade X para mudar o comportamento. Se ele não mudasse, seria um infarto fulminante. Se mudasse, às vezes teria uma leve queda ou uma alta de pressão para falar, poderia ser muito pior. Mas você mudou, você fez os ajustes, chegou o momento de fazer o acerto e você já se corrigiu. Nossa, que bom. As pessoas não sabem, mas eu nasci de parto gemelar. E o meu irmãozinho, ele partiu com 1 mês e 15 dias de nascido. Provavelmente, pelas informações da minha mãe, ele teve um problema cardíaco. Ele teve um problema cardíaco e não resistiu. E eu sempre pensei que eu fosse ir embora mais rápido, por conta disso. Existe a hereditariedade orgânica e a hereditariedade psíquica. Eu espero que eu esteja fazendo alguma coisa certa para continuar por aqui. A Raíssa Porto, ele diz: o corpo é uma espécie de sensor que acusa as atitudes inadequadas que persistimos em manter. E a energia Reiki 1975 fala que a depressão é um grande mal na atualidade. Ela pergunta: a depressão é um grande mal na atualidade? É uma dor ou uma doença? Bom, energia Reiki, nós já estamos tentando classificar primeiro, a depressão está em níveis cada vez mais alarmantes. Segundo, que nós já estamos classificando a depressão, eu arriscaria classificar como uma doença talvez autoimune da mente, onde você mesmo se autoflagela. Mas eu vou querer ouvir a opinião dos dois aí. Quem quiser começar. Bom, eu entendo assim que a depressão é uma doença da alma, né? Porque o corpo, ele não pensa, vamos assim dizer, né? Porque mesmo a gente sabendo que cada célula, né, ela tem um pensamento, vamos assim dizer, porque senão ela não poderia não cumprir a sua missão dentro desse contexto, né? Agora, como a gente sabe que a mente dá o comando para o cérebro, e o cérebro é como você instala um programa no seu computador. Ele não vai querer saber, ele vai rodar. Ele vai rodar aquele programa. Bom ou ruim, ele vai rodar. Então, aquele pensamento que você emana, o cérebro, através de uma rede neural, ele vai registrar aquele pensamento. E através da química, através dos hormônios e tudo, ele vai distribuir para todo o corpo. Todo o corpo. E aí esse pensamento vai o tempo todo se repetindo. E essa neura, vamos assim dizer, vai se fortalecendo cada vez mais. E aí você começa a sentir essa depressão. Aí você procura os médicos, procura tudo isso. Mas sendo da alma, como o próprio Sebastião falou, que as doenças realmente são da nossa alma. Com reflexo no nosso corpo. Já por essa ligação, né? Por essa ligação que nós temos com o nosso corpo. É uma coisa que eu acredito, né? Que as nossas células, elas evoluem juntamente conosco, com cada um de nós. Cada um de nós. Então, se nós realmente queremos mudar a forma de nós vivermos, nós temos que fazer por onde? Nós temos que nos esforçarmos a cada momento, a cada instante. As pessoas chegam e dizem, sim, mas eu faço as minhas preces e tudo mais e tal. É muito importante você fazer suas preces, porque você entra naquela frequência melhor. E quando você entra numa frequência melhor, você tem condições de você pensar também diferente, para se ajudar. Nós somos os artífices das nossas alegrias, como também das nossas tristezas. Depende de cada um de nós. Antes de passar para o Sebastião, eu quero
dizer uma informação que a depressão está em níveis cada vez crescentes e alarmantes, assim como as doenças cardiovasculares, que é infarto, derrame, morte súbita, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, assim como outras doenças. Então, isso nos leva a questionar se o approach, se a abordagem médica, se a abordagem de saúde, seja ela médica, psíquica, do psiquiatra ou do psicoterapeuta, do psicólogo e de outros terapeutas, se essa abordagem está realmente legal, porque está cada dia aumentando e cresce o número de farmácias. Se eu fosse lembrar, e já estou lembrando, do meu xará Sebastião Miguel de Lima, escritor, palestrante, e perguntasse para ele, ele falaria, porque eu ouvi em palestra, depressão é de preguiça de pensar. E se eu for lembrar, e já estou lembrando, Dr. João Lourenço, psiquiatra, na atualidade, ele fala, depressão não é para quem quer, é para quem precisa dela. Mas ultimamente, principalmente nas últimas 3 décadas, 4 décadas, nós estamos vendo seres que foram criados para oferir direitos sem o cumprimento de deveres. Seres que não suportam ser contrariados, porque querem as coisas fáceis, e a depressão tem 2 raízes estruturais. Quando eu não valorizo a mim mesmo, não reconheço o meu tamanho, a minha capacitação, e quero exigir de mim aquilo que eu não tenho condição de fazer. Ou seja, me reprovo, me culpo, me dilacero. Essa é uma das facetas. E a outra é quando eu me esforço para fazer algo, para agradar o meio, e o meio não aplaude, não reconhece, e ainda joga um balde d'água fria na minha cabeça. Aí eu entro em aversão com o meio. Eu já estava de ponta comigo, achando que eu não valia nada, que eu não sirvo para nada, porque eu não consigo concluir coisa alguma, e quando o meio ainda não reconhece, aí entra essa outra situação. Mas é um estado para quem tem certa lucidez, como o nosso amado amigo Jacob Mello, o autor do livro sobre o magnetismo e várias outras obras. Certa feita, ele escreveu um livro sobre depressão. E o último capítulo, ele queria que fosse o capítulo. Na hora que ele começou a escrevê-lo, ele entrou em depressão e ficou 10 anos em depressão. Quando ele voltou, que recuperou-se, ele rasgou o livro, jogou fora e foi escrever o livro sobre depressão. Ele não sabia o que era. Ele passou pela situação, graças a um plano divino, para que ele pudesse falar de uma realidade. Por isso, se ele fala com nobreza, com conhecimento de causa sobre o magnetismo, é porque ele curou-se da depressão com o magnetismo, com os passes e etc. Assim como Nando Cordel, o nosso cantor, compositor e espírita, ele, com depressão, ele recebeu apenas 2 passes e sarou. Por isso, é um momento de introspecção. Se eu aproveitar esse instante e fazer um autoexame a respeito de mim mesmo e da vida do entorno, eu saio da situação rapidamente. Mas se eu começar a culpar-me, a culpar os outros, culpar a Deus, culpar a todo mundo, e sem esquecer que muitos, mas muitos medicamentos têm elementos que nos levam à depressão. Eu tomo a medicação para tal coisa, um simples analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, e eu posso entrar em depressão, eu posso ter ideias suicidas, porque é o que temos em muitas situações de depressão. Então é um vasto campo que precisa ser analisado, mas essa pandemia de depressão é por conta de seres que não foram criados. Nós vemos filhos que na escola os pais não querem que reprovam seus filhos. Até o nosso sistema de ensino está essa coisa horrorosa, você não pode reprovar, tem que passar sem a devida capacitação.
E depois, seres que querem viver do suor alheio, não só dos seus pais, mas da sociedade. Acha que ele é uma vítima da sociedade. Quando não vai para a marginalidade, entra nesses estados. Por isso, é preciso repensar. Repensar o nosso comportamento e perceber que a lei é de amor, mas é de justiça. É a cada um conforme as suas obras. Conforme a nossa última aula de domingo com Miramês, é preciso ponderação, que é filha do bom senso. O bom senso que é filho do equilíbrio, o equilíbrio que é filho da justiça, e a justiça é filha da harmonia. Então, se eu estou em harmonia com as leis, eu sou justo. Se eu sou justo, eu tenho equilíbrio. Se eu sou um ser equilibrado, eu tenho bom senso. Se eu tenho bom senso, eu sou ponderado. Quero pedir para você, antes de terminar, ler o que eu te mandei no Telegram com José Herculano Pires, a ação de Deus, para fazer o encerramento. Certo. A mensagem é a ação de Deus. O homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Essa a infalibilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria consciência. Daí a fatuidade dos julgamentos religiosos, das indulgências e sacramentos. Deus, o existente, partilha conosco as provas existenciais. E é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou desculpas mentirosas, que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. As atenuantes justas são levadas em contas, e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas. Deus não nos castiga ou reprova. Entrega-nos a nós mesmos, sob a garantia infalível do tribunal consciencial. Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. O simbólico pagamento das dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária dos nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar na administração da nossa herança divina. José Herculano Pires, do livro Concepção Existencial de Deus, no capítulo A Ação de Deus. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.